O tema de hoje é conhecendo e respeitando os seus limites. É um tema bem interessante e uma das coisas mais desafiadoras para qualquer pessoa, e principalmente para nós que somos crentes, é conhecer os nossos limites, né? Porque nós vamos nos deparar com situações que vamos enfrentar e vamos ter que decidir em algum momento, assim, de uma forma muito rápida, né? Muito intensa, qual vai ser o nosso posicionamento, fazer ou não fazer. Então, conhecer o nosso limite vai proporcionar, olha bem, proporcionar com que as probabilidades sejam diminuídas da nossa frustração ou da nossa decepção. Por quê? Porque quando nós conhecemos o nosso limite, nós sabemos até onde nós podemos ir. E aí a gente não vai ultrapassar aquela faixa amarela, né? Da linha do metrô, da estação do metrô, ou não vamos ultrapassar o sinal vermelho. É diferente de quando nós pregamos, por exemplo, nós fizemos uma live falando que mais importante do que a nossa qualificação era a nossa disponibilidade. Nesse momento, não é para nós olharmos para a nossa limitação. Pelo contrário, é para avançarmos, porque quem nos garante, quem nos capacita naquela mensagem, naquele caso, é o Senhor. Então, nós não precisamos ficar preocupados da nossa limitação. Nós sabemos que Deus vai nos garantir. Ele nos chamou para isso. Mas nessa mensagem de hoje, o que nós estamos mostrando, é que em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar renunciar, a gente vai precisar abrir mão de algo por causa das nossas limitações, porque conhecemos quem somos e sabemos que pode não ser algo muito saudável se a gente ultrapassar essa linha vermelha. E o texto que eu separei aqui para nós meditarmos e refletirmos acerca desse tema está no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Diz assim, nós vamos ler até o 37, até o 37 já dá. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus o Eterno. Diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então, aqui a gente percebe que em algum momento a gente vai ter que renunciar a alguma coisa para seguir adiante na caminhada cristã. E ele já deixa claro aqui que é preciso tomar a nossa cruz, e aqui a cruz não é um dia, é diariamente. Tome a sua cruz e siga-me. Então, todos os dias eu tenho que tomar essa atitude aqui, negar a si mesmo. E como é que seria negar a si mesmo? Seria eu não realizar nenhum projeto mais? Seria eu não fazer mais nada no campo natural e só deixar Deus agir no campo espiritual? Não é isso que esse texto nos mostra. Mas quer dizer que nós vamos negar a nossa vontade, né? Aquilo que vai satisfazer a nossa carne, em detrimento da vontade do Senhor, que deve ser ou deve estar acima da nossa vontade. Nesse momento, eu entendo que em algum momento da minha caminhada eu vou ter vontades, eu vou ter situações em que eu vou querer fazer coisas, e nesse momento, conhecendo a minha limitação e negando a minha vontade, eu vou me negar-se para que eu possa seguir a Cristo, fazendo a vontade de Cristo sobre a minha vida. Para trazer uma ilustração assim rápida, eu recebi um vídeo esses dias acerca de algo que aconteceu com Billy Graham. A pessoa falava assim, Billy Graham foi questionado acerca do que ele faria se ele estivesse num quarto com uma mulher que não fosse a sua. Aí a pergunta foi, o senhor trairia sua esposa? E aí ele responde, certamente que sim.
E aí todos ficaram surpresos, perplexos, porque era Billy Graham, uma autoridade na pregação, uma autoridade naquele tempo, né? E ele não podia responder dessa forma. E todos ficaram estarrecidos. E aí ele continua respondendo aquela pergunta, depois de algum silêncio e também alguns questionamentos. Ele responde, ele continua respondendo, dizendo: por isso é que eu não entro no quarto. E aí a gente para pensar, e então a gente reflete, espera aí, aquele homem com toda a autoridade, aquele homem com uma autoridade de Deus, pregador do evangelho, ele pregava em grandes cruzadas naquele tempo, no tempo dele. O que estava em alta eram as cruzadas evangelísticas. E aí, esse homem que movia, uma multidão para ouvi-lo pregar o evangelho da salvação, esse homem diz agora que ele não pode estar num quarto com uma outra mulher, porque ele certamente trairia sua esposa. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele tem limitações como ser humano, mas que acima dessas limitações está fazer a vontade de Deus. Então ele abre mão da sua vontade, porque a carne dele vai querer que ele faça isso. Mas ele abre mão da sua vontade, conhecendo o seu limite, ou seus limites, e ele não entra no quarto, sabendo que se ele entrar no quarto, ele está propenso a pecar, a cair, por causa da sua limitação. Sabendo disso, ele não entra no quarto, ele não se sente um super-homem e vai, não, eu vou fazer, não. Ele se conhece e ele se coloca na sua condição de ser humano limitado, e ele fala assim: eu não vou entrar no quarto. Só para você entender limite é aquilo que separa. Limite é aquilo que me detém de fazer algo que vai desagradar a Deus. Limite é aquilo que me detém de fazer algo que possa ser um crime, ou até mesmo uma transgressão. Por exemplo, o sinal fica amarelo e de repente fica vermelho. Quando ele fica vermelho, o que ele disse para mim que estou dirigindo? É para parar, vamos atravessar pessoas. E se eu nesse momento não respeitar esse limite, pode ter uma colisão com outro veículo que entende que estando verde ele pode passar. Pode acontecer muita coisa. Então, nesse momento, eu respeito esse limite e paro no sinal vermelho. Quando eu faço isso, eu estou respeitando esse limite. Eu entendo que se eu ultrapassar esse limite, pode não ser muito saudável, pode não dar bom, como a gente costuma dizer. Então, essas pessoas que entendem os seus limites e respeitam, porque uma coisa é eu conhecer, entender os meus limites, a outra coisa seria eu respeitá-los. Porque não adianta eu entender do sinal vermelho e ultrapassá-lo, correndo o risco de um acidente grave ou até mesmo um atropelamento. Então eu preciso entender esse limite, conhecer esse limite e respeitar esse limite. Fazendo isso, eu vou com certeza caminhar saudável, espiritualmente falando. Billy Graham, quando ele responde isso, ele está respondendo não olhando, não, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, não, ele estava olhando para a sua condição. E ele podia, certamente, não continuar firme diante de Deus se aquilo acontecesse. O pastor Cláudio Duarte, ele estava ministrando e numa de suas palestras, mensagens, ele disse assim, ele foi numa consulta médica e o médico falou que ele estava parece que com a diabetes, né, a glicose um pouco alta, e ele precisava restringir alguns alimentos. Aí ele chegou numa festa de aniversário, aí a pessoa perguntou: pastor, o senhor gosta de coca? Ele gosta. O senhor quer Coca-Cola? Quero. Aí quando a pessoa ia botar, ele falava: mas eu não... Aí ele fazia assim: aí o senhor não falou que gosta e que quer? Eu falei que gosto e que quero, mas eu não posso. Então, eu entendo aqui, nem tudo que eu gosto, nem tudo que eu quero, eu posso. Existem coisas que a minha carne vai querer, existem coisas que eu vou querer,
mas que eu gosto, a minha carne gosta, mas eu não posso. E por que eu digo que eu não posso? Ah, está proibido? Não, não. Mas eu escolhi. E aqui está uma das renúncias. Eu escolhi. Quando eu e você escolhemos caminhar com Cristo, em algum momento a gente vai ter que fazer escolhas. E as nossas escolhas, dentro dessas nossas escolhas, estarão as nossas renúncias. A gente não vai fazer isso com pesar. Ah, meu Deus, eu queria... Não, a gente vai fazer isso com consciência. Eu estou abrindo mão de fazer isso por amor a Cristo, porque eu sirvo a Cristo. Não é porque eu sou obrigado, porque eu vou para o inferno, porque minha esposa vai brigar. Não. É porque eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo. E eu decidi renunciar em algum momento para servi-lo com integridade. Eu não estou fazendo isso porque o pastor mandou que eu fizesse. Eu não estou fazendo isso porque senão a minha esposa vai. Não, eu estou fazendo porque eu escolhi servir a Deus. E escolhendo servir a Deus, eu sei que em algum momento eu vou viver alguma renúncia. E dentre essas renúncias está conhecer os meus limites e saber que alguma coisa eu não posso fazer. E em algum momento eu vou ter que olhar para aquilo e falar assim, eu não vou fazer isso não. Você quer ter uma noção exata do que é fugir da aparência do mal, fugir de verdade? É só você olhar para a história de José. José, ele foi vendido como escravo, você sabe a história toda, mas eu vou querer que você olhe apenas esse momento em que ele está na casa de Potifar. Nesse momento, diz a Bíblia, ele estava sozinho, a esposa de Potifar estava sozinha, não tinha mais ninguém que pudesse incomodá-los. Ela agora, depois de tanto assediá-lo, ela agora fala, aproveitando esse momento de a sós com ele, ela diz, deita-se comigo, José. José, nesse momento, ele olha aquela situação e ele foge. A Bíblia diz isso exatamente desse jeito. Ele foge. E ele fugindo, a roupa dele, a túnica ficou nas mãos dela. Mas ele não se preocupou com isso. As consequências da acusação falsa da esposa de Potifar não eram piores do que ele pecar contra Deus. Ele disse, não poderia fazer isso com o meu Senhor, pecando também contra Deus. Então, ele considera a consequência de ser levado à prisão por uma acusação falsa muito aquém de pecar contra Deus. Então, ele prefere ser preso, injustiçado, do que ele pecar contra Deus. Nesse momento, ele conhecia as suas limitações. O que ele faz? Ele foge, literalmente. A palavra que está na Bíblia é fugiu. José fugiu. Aí a gente vai ter rótulo de tudo quanto você pode imaginar, né? E eu vou usar aqui uma palavra bem branda, foi a que eu usei na palestra. Bobo. Nós vamos ser chamados de bobo porque fugimos, mas é essa a atitude de um crente, daqueles que servem a Deus. O que eu tenho pensado esses dias é exatamente isso. Na renúncia que eu preciso fazer para continuar na caminhada cristã, na renúncia que você precisa fazer. E isso não é uma coisa, como eu falei anteriormente, com pesar. Ai meu Deus, isso está me... Não, eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso entender que em algum momento eu vou precisar escolher. E nas minhas escolhas, no meio das minhas escolhas, estão renúncias. E eu vou escolher renunciar. Para quê? Para que eu possa lutar todos os dias contra o pecado. Para que eu possa lutar todos os dias contra as artimanhas do diabo. Para que eu possa me manter firme na presença do Senhor. Eu e você vamos ter como desafio, em algum momento da nossa vida, entender os nossos limites e recuar. Recuar de verdade. Alguns momentos fugir, em outros momentos dar a volta, andar um quarteirão a mais, andar 1 quilômetro a mais, mas não passa no lugar onde você sabe que pode ser um atrativo e você não vai resistir. Por quê, pastor? Porque você está chamando a gente de fraco? Não, eu estou dizendo que nós, como seres humanos, temos limites. E esses limites, eles existem em nós para nós conhecermos eles e respeitá-los, para que possamos caminhar com integridade diante de Deus. Então, não tenha medo
de dizer que você não vai, não tenha medo de dizer que você não quer, não tenha medo de dizer que você não vai passar, não tenha medo, não tenha vergonha. Pior do que você dizer isso é você não conseguir resistir lá e falhar por algum motivo. Quando eu digo falhar, pecar por algum motivo. Se você sabe que você não tem estrutura para suportar, não vá. Você conhece os seus limites, você conhece. Você sabe quem você é, você conhece a sua identidade diante de Deus, você sabe quem você é. Sabendo disso, o desafio para mim e para você é não somente conhecer os nossos limites, mas principalmente respeitá-los, para que possamos caminhar com integridade diante de Deus. Fazendo isso, com certeza assim, absoluta, em algum momento nós vamos ser rotulados de bobo ou de qualquer outra coisa, qualquer outro nome, mas acima de tudo, com certeza também nós vamos estar em linha com aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Então, não tente bancar o super-herói, achando que você, sabe, não, porque eu acabei de descer um monte, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Você é um crente em Jesus Cristo, é um homem, uma mulher de Deus, sem dúvida nenhuma, mas você tem limites. E dentro desses limites, se você não conhecê-los e, mesmo conhecendo, não respeitá-los, você corre risco de desagradar a Deus em algum momento. Então, seja você quem for, respeite os seus limites, ou conheça os seus limites e respeite-os, para que você possa caminhar com integridade diante de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.